Boa tarde, Marina. Essa entrevista com Marina da Croce, no dia 6 de novembro de 2020. Eu vou começar lendo o termo de consentimento esclarecido. Esta entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social, e as formas como isso tem afetado a população sul-rio-grandense. Você tem liberdade para decidir se participará ou não e pode solicitar interrupção ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação de sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. O conteúdo da entrevista será utilizado para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgado na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansada, triste ou confusa, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início de divulgação da sua entrevista. Então, agora, lido o termo de consentimento esclarecido, eu vou fazer algumas perguntas de esclarecimento. Você está esclarecida quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim. Você concorda que sua identidade seja revelada na divulgação do material ou prefere que seja usado um pseudônimo? Pode ser divulgado. Você concorda que as informações prestadas nessa entrevista possam ser utilizadas e divulgadas para fins culturais, educacionais e de pesquisa, e que as mesmas sejam disponibilizadas na internet? Sim. Você autoriza o uso da sua imagem no caso de divulgação do material? Sim. Você está ciente que tem o poder, neste e em qualquer outro momento até o fim dessa entrevista, de definir a partir de que prazo seu depoimento poderá ser disponibilizado para pesquisa? Sim, estou ciente. Então tá, muito obrigado, Marina. Então agora vamos para as questões propriamente ditas do nosso roteiro de entrevista. Em primeiro lugar, eu queria pedir para você descrever um pouco da sua trajetória pessoal e acadêmica até o momento de assumir a Central de Licitações do Estado. Bom, boa tarde, Rodrigo. Então, meu nome é Marina Facine da Croce, né? Eu tenho 41 anos, sou natural da cidade de Encantado, na região do Vale do Taquari, aqui do estado. Eu sou formada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Rio dos Sinos, né, Unicinos, e especialista em Direito Administrativo. Bom, eu sou servidora pública efetiva do quadro de analistas de projetos e políticas públicas, área jurídica, desde o ano de 2010, quando fui nomeada após a aprovação em concurso público. Quando ingressei no Estado em 2010, eu atuei junto ao Departamento de Planejamento Organizacional da antiga Secretaria de Administração e Recursos Humanos. E em 2012 eu fui para a Selic, né, pertencente à mesma secretaria. Então foi em 2012 que começou a minha carreira junto à Subsecretaria da Administração Central de Licitações. Bom, desde então, desde 2012, eu atuei em diversos setores da Selic, sendo coordenadora, diretora substituta, depois diretora de departamento, passei para assessoria técnica do gabinete, fui substituta de um dos subsecretários e atualmente, então, como titular, subsecretária da Selic. Seria isso. Se tiver algum questionamento a mais, pode fazer, por favor. Só uma questão que eu fiquei em dúvida. Tu assumiste a subsecretaria durante a pandemia. Sim, eu sou titular da Selic faz 1 mês e meio. Talvez depois a gente pudesse falar um pouco sobre como foi a experiência de assumir a Selic no meio desse momento, né? Mas vamos seguir o roteiro um pouquinho.
Você Tudo lembra bem. quais foram as primeiras notícias que você recebeu em relação ao coronavírus, desde o surgimento na China até a sua difusão na Europa? E como você avalia o seu conhecimento sobre o tema naquela ocasião? Uhum. Bom, as primeiras notícias recebidas, elas foram decorrentes de um alerta emitido pela Organização Mundial da Saúde, né? Através da mídia, claro. Isso no final de janeiro desse ano. A OMS alertava acerca da existência de um vírus, né, que representava risco à saúde em nível internacional, e em meados de março já era considerado uma pandemia, né, devido ao grande número de pessoas infectadas em várias partes do mundo. Continuando na tua pergunta, segunda parte, qual que é o segundo questionamento dentro dessa Ah, pergunta? e como é que tu avalia o teu conhecimento sobre o tema naquela ocasião? Ah, tá. Então, bom, na ocasião, o meu conhecimento sobre o tema, eu considero que era equivalente ao da grande maioria da população mundial, né? Um conhecimento superficial, baseado em notícias, né? E muitas incertezas diante desse novo, né? E emergencial. Isso. Uhum. E quais eram as expectativas da gestão pública estadual, né, no cargo que tu ocupavas na Selic, naquele momento, em relação aos impactos socioeconômicos e também a tua percepção pessoal como cidadã, né, naquele momento? Uhum. Bom, logo que foi decretado o estado de calamidade pública, que foi declarada a pandemia, diante de todo o cenário de incerteza e, ao mesmo tempo, de emergencialidade, né, as expectativas da gestão, elas eram de dar conta e suprir as necessidades públicas em serviços e bens, né, de forma a ter uma efetividade e poder prontamente atender a população. O Estado, assim que foi decretada a pandemia, que foi declarada a pandemia, o Estado do Rio Grande do Sul decretou o estado de calamidade pública, foi estabelecido o distanciamento controlado, foi criado um gabinete e um conselho de crise, e no âmbito Selic, várias práticas administrativas foram adaptadas à situação, né? Assim como aconteceu em todo e qualquer lugar. Bom, na minha percepção como cidadã, era de que eu estava numa atividade que poderia contribuir diretamente com o Estado, né, com a administração pública em si, e com as pessoas, né, com a sociedade. Eu me senti numa posição, eu e os demais colegas também da Selic, nós, enquanto central de licitações, posso dizer que todos se sentiram nessa mesma situação, né, de poder contribuir diretamente com a administração e poder fazer a diferença na vida das pessoas nesse momento. E qual era a perspectiva que tu tinhas naquele momento sobre a incidência do contexto pandêmico sobre as contas realizadas pelo Estado e também qual foi o impacto que teve de lá para cá? Hum. Se eu tinha perspectiva de que o contexto pandêmico incidiria nas contas, é isso, né? E qual o Isso, impacto? Tá. isso. Qual era a tua perspectiva naquele momento e qual foi o impacto que depois se verificou que ocorreu? Sim, bom, se eu tinha perspectiva de que o contexto pandêmico incidiria sobre as compras públicas, sim, com certeza eu tinha, pois praticamente toda a necessidade de atuação do Estado que enseja uma contratação pública passa por compras públicas, né? Falando especificamente no nosso Estado, passa pela central de licitações. E nesse momento o Estado ele precisou agir prontamente, né? E a Selic, consequentemente, também precisou agir prontamente e com efetividade, né? Para efetivamente entregar o que a sociedade precisava naquele momento e que a sociedade ainda precisa, porque ainda, né, vivemos um momento de pandemia.
Então, estava muito consciente para todos nós, e para mim também, enquanto servidora da Selic, que nós precisávamos apresentar um resultado com um impacto desejado pela gestão do Estado e desejado pelas pessoas também, né, no sentido de conseguir dar efetividade às compras, seja equipando hospitais, fornecendo respiradores, aquisição de equipamentos de proteção individual, e promover também o teletrabalho para garantir a continuidade do serviço público. Bom, eu acho que dá para continuar aqui, tem mais algumas ideias. Declarada a pandemia, imediatamente as compras públicas elas se tornaram o centro das atenções para o combate à pandemia, né? Juntamente com as equipes de saúde destinadas para esse fim. Como eu falei antes, né, toda a necessidade do Estado que enseja uma contratação, ela passa por compras públicas. Então, numa situação de emergencialidade, né, mais do que nunca, as compras públicas se tornam o centro das atenções também. A partir da decretação do estado de calamidade, né, falando assim em alguns impactos, né, nas nossas práticas administrativas, foram adotadas novas sistemáticas, né? A União publicou uma lei específica, o procedimento de compras voltados para objetos que fossem atender à pandemia, poderiam incidir, né, deveriam incidir nesse novo procedimento, né, um procedimento mais célere. Então, adotamos esse procedimento federal mais rápido, para comprar de forma mais ágil. Os editais de licitações, eles foram padronizados de acordo com essas regras, né? O Estado passou a divulgar todos os dados de forma consolidada em site específico, criado para divulgar as ações, né, do Covid. O site coronavírus, .rs, ele ainda está no ar para consulta. E nós conduzimos, né, todas as licitações para as aquisições voltadas ao Covid. Foram comprados monitores de UTI, foram comprados respiradores, foram comprados equipamentos de proteção individual, foram comprados testes também, e tivemos um percentual de êxito nas licitações considerado expressivo diante de todo o contexto, porque, de uma forma geral, as compras públicas, assim como elas se tornaram o centro das atenções nesse momento, também se tornou ainda mais delicado conduzir, porque os preços de mercado, né, eles não vêm se mantendo estável, então o risco de termos licitações fracassadas e desertas, ele é muito alto, ele foi muito alto e continua sendo, né? Então, numa visão geral de Selic, diante de todas as compras que foram feitas até então, a gente considera o procedimento como um todo exitoso. Nós tivemos, no total, 65% das nossas licitações, nós conseguimos adjudicar o objeto e entregar, né, isso significa um êxito na licitação e efetivamente entregar ao órgão demandante e, consequentemente, à sociedade tudo que foi comprado pela Selic. Seria isso. Não sei se ficou alguma dúvida em relação a essas perguntas. Não, eu acho que sim. Eu só acho que a gente pode mudar um pouquinho a ordem do roteiro para Tranquilo. pular para aquela questão que tu já falou um pouco das modificações que houve na modalidade das licitações adotadas. Eu queria te perguntar um pouco, para detalhar um pouco mais em que consistiram essas mudanças que a União propôs, né, e que o Estado aderiu nas modalidades das licitações. E também para tu falar um pouco sobre, também tu já falaste sobre o site e tudo mais,
mas como gerir a premência das requisições e a necessidade de transferência do processo licitatório, né? Porque me parece que as licitações têm geralmente um caráter mais moroso, e no caso vocês tiveram que lidar com a urgência, né? Essa questão da necessidade premente das compras, né? Uhum, uhum. Bom, então, assim, como eu falei anteriormente, as licitações que visam atender às demandas do Covid, elas vêm seguindo um rito mais enxuto por disposição da lei federal editada para esse fim, tá? É uma lei geral voltada ao atendimento das necessidades da pandemia, tá? Todos os estados seguiram, todos os estados do país seguiram essa lei, ela efetivamente facilitou e tornou o processo mais célere, tá? Algumas mudanças que foram feitas, os prazos foram reduzidos, o prazo de publicidade legal, que no pregão eletrônico costuma ser de 8 dias úteis, foi reduzido pela metade. O prazo recursal também foi reduzido pela metade. Algumas facilidades em razão da dificuldade de estabelecer um preço de referência, né? A licitação poderia ser, o objeto poderia ser adjudicado pelo valor acima do referencial, em razão da emergencialidade em si. Isso não aconteceu no Estado, nós não precisamos utilizar essa ferramenta da adjudicação acima do valor de referência. Algumas outras facilidades, vamos ver, o prazo recursal, o recurso recebido só no efeito devolutivo, né? Então a licitação ela não ficou suspensa enquanto o recurso era julgado, né? Então, assim, num contexto geral, algumas ações previstas na lei, como eu falei, que tornaram o procedimento um pouco mais enxuto. Talvez aqui possa complementar com algumas coisas. Todas essas demandas, elas vêm sendo tratadas como prioridade no âmbito da Selic, e, via de regra, o procedimento licitatório, ele dura em torno de 60 a 120 dias, conforme a modalidade da licitação. Aí vai me perguntar, bom, mas por que todo esse tempo? Especialmente decorrente de prazos previstos em lei que a gente não tem discricionalidade para enxugar. Tá? O processo entrando pronto na Selic, sem a gente precisar devolver ao órgão demandante para complementação, ele segue mais ou menos esse prazo que eu falei, de 60 a 120 dias. O pregão eletrônico costuma ser mais rápido, a concorrência por técnica e preço costuma ser a mais morosa, digamos assim. Bom, por que eu estou trazendo isso? Desse prazo padrão, né, que costuma ser conhecido como moroso, né, para a administração e para a sociedade como um todo. Para a gente ter uma ideia, as demandas de rito Covid, elas tiveram uma variação na Selic de 11 a 60 dias. Então, efetivamente, foi muito mais célere, vem sendo mais célere, né, em razão de toda a prioridade que se dá pela emergencialidade e, em especial, pelos prazos reduzidos previstos na lei. Tá? Vai me perguntar, bom, mas de 11 para 60 é bastante diferença. Sim, bastante diferença, porque durante um procedimento licitatório, tem coisas que a gente não consegue prever se vão ocorrer ou não, né? Impugnações que podem ocasionar suspensão do procedimento, recursos que podem levar mais tempo a serem julgados em razão de especificações técnicas, o prazo da modalidade licitatória em si, se é pela sistemática do registro de preços ou não. O registro de preços, antes de ser aberta a licitação, tem um grande comunicado que é aberto a todos os órgãos para eles manifestarem as suas intenções com as devidas justificativas, né? O registro ele vai viabilizar inúmeras contratações através de uma licitação só. Então, ao mesmo tempo que ele gera uma economia processual, ele leva um tempo maior na sua fase interna. Por isso, esses 60 dias aqui. Mas hoje, a gente tem um exemplo de equipamentos de proteção individual, que foi um processo que durou esse prazo de 60 dias, que é registro de preços.
nós temos a ata hoje ainda vigente, né, a ata de registro de preços vigente, propiciando a todos os órgãos para os quais a Selic licita, né, a contratação assim que for verificada a necessidade. E eu acho que é isso. Não sei se está respondida a tua pergunta. Sim, eu queria te pedir para desdobrar, antes de seguir adiante também no roteiro, uma outra questão que tu falaste que eu queria te pedir para desenvolver um pouquinho mais, que é sobre a instabilidade dos preços nesse período e a incidência disso sobre as licitações. Bom, a instabilidade dos preços nesse período, ela é decorrente de uma lógica de mercado, né? De uma hora para outra, ocorreu uma procura muito grande em cima dos mesmos produtos, dos mesmos objetos e dos mesmos serviços. O mundo inteiro procurou por respiradores, o mundo inteiro procurou por álcool gel, o mundo inteiro correu atrás de EPI. O que aconteceu? Consequentemente, ocorreu a falta de insumos, né, para dar conta de toda essa necessidade, e os preços, consequentemente, foram elevados. Com o passar do tempo, ali de março para cá, algumas coisas foram se estabilizando, como é do conhecimento de todos, fornecimento de álcool gel, fornecimento de EPI, respiradores também, algumas ações foram aparecendo no sentido de doações, de recuperação de aparelhos que já vinham sendo utilizados e estavam obsoletos, enfim. Então, diante de um cenário de muita procura, os preços foram oscilando. E o que a gente tem verificado agora é a falta de alguns insumos para fornecimento de itens, né, de necessidade do Estado. Outra coisa também que eu não peguei o número correto, é 65% ou 75% das licitações que foram bem sucedidas. 65% das licitações foram adjudicadas. Tá? Adjudicadas. Adjudicadas, o que é? O êxito da licitação. Teve vencedor, né, dentro do preço de referência, a licitação foi homologada e foi entregue para o órgão para viabilizar a contratação. O restante das que não foram adjudicadas, elas têm duas possibilidades de resultado. A licitação ela pode ser deserta, quando não aparece nenhum interessado, tá? Quando não tem ninguém apresenta a proposta, nenhum licitante comparece, ou ela pode ser fracassada. Tá? O fracasso, via de regra, ele se dá em razão de todas as propostas estarem acima do valor de referência, aí a administração ela não pode adjudicar o objeto, né? Embora a lei federal permita isso para o rito Covid, também existe um parecer da nossa Procuradoria-Geral do Estado permitindo isso, né? Essa adjudicação acima do valor de referência para o rito Covid. Nós não aplicamos em nenhum momento, porque nas licitações em que ocorreu isso, o valor ele ficou expressivamente acima. Né? Então, ela é autorizada quando está dentro do valor de mercado, não é porque passa um percentual pequeno acima do valor de referência. Né? Então, foi um valor muito acima do referencial, então a administração entendeu pela inviabilidade da adjudicação. E também ela pode ser fracassada, considerando, ela pode ser fracassada, é muito comum isso, quando os licitantes apresentam objetos em desacordo com o edital, né? Quando não atende a especificação exigida pela administração. O que mais acontece são esses dois casos, tá? O objeto em desacordo, o que mais aconteceu para o rito Covid, objeto ofertado em desacordo ou valor acima de referência, no caso de fracasso. Tá? E deserto é aquilo que eu já falei, quando não comparece nenhum interessado. Poderia se sentir à vontade para dar alguns exemplos de licitações que desertaram ou que fracassaram, que tipo de objeto que não foi, que o Estado não conseguiu um êxito, né?
Nós tivemos uma licitação que a gente repetiu e depois ela teve êxito, tá? Foi para uma demanda da Secretaria da Saúde, que foram monitores e camas, né? Primeiramente, ela foi fracassada, porque o objeto ofertado não atendia a especificação do edital, e na repetição foi feita uma dispensa de licitação para os monitores, inclusive foi conduzida pela Selic, excepcionalmente, nós obtivemos êxito, e as camas também foram repetidas, né? Estão sendo repetidas nesse momento, e a licitação está em processamento, e a princípio, ela ainda não finalizou, né? A princípio tem propostas dentro do valor de referência e está em vias de ser adjudicado, está em vias de ter êxito. São 2 exemplos. Certo. Então agora eu vou voltar um pouquinho aqui para o nosso roteiro. Queria pedir para tu apresentar a tua avaliação, tanto do ponto de vista de gestão pública, como tua visão subjetiva como cidadã, a respeito do sistema de distanciamento controlado conforme áreas de maior ou menor risco, adotado aqui no estado do Rio Grande do Sul, pelo Gabinete de Crise. Bom, eu avalio de forma positiva. Eu acho que foi um grande acerto da gestão pública adotar essa sistemática. Primeiro porque, de certa forma, a gente preserva a saúde das pessoas e, ao mesmo tempo, garante com que as pessoas consigam seguir as suas vidas, né? Consigam trabalhar, suprir as suas necessidades. Então, para mim, eu considero um grande acerto da administração pública estadual a sistemática do distanciamento controlado. Certo. E a outra questão, qual é o impacto da crise econômica sobre a arrecadação e como é que isso incide sobre as compras do Estado? Bom, impacto sobre a arrecadação. A gente não tem como falar, enquanto Selic, em arrecadação, tá? Nós ali processamos as compras, né? A arrecadação, quem controla esses percentuais de arrecadação, o quantum de arrecadação, o impacto que a pandemia teve na arrecadação, é a Secretaria Estadual da Fazenda. Então, no que diz respeito à arrecadação, aí não teria, digamos assim, a competência, a competência legal para falar, para tratar. Em relação às compras públicas, o que nós verificamos foi uma procura muito grande, eu acho isso uma informação importante, uma procura ainda maior de fornecedores e de licitantes para se credenciarem junto à Selic para participar das licitações, né? Foi um aumento significativo comparando o período da pandemia, né, nesse ano de 2020 com o exercício passado, de 2019. Nós tivemos, por exemplo, no mês de agosto, foi um aumento de mais de 100%. No mês de julho, foi de 80%, 90%. Então, assim, vem numa crescente a procura de licitantes desde o início da pandemia. O que isso demonstra, né, para a Selic, de que o mercado público, né, ele ainda é uma área atrativa para a iniciativa privada, né? Além de outros fatores, que a gente tem todo um procedimento interno ali na Selic pré-estabelecido, um rigorismo na nossa sistemática, uma transparência, também mostra uma certa credibilidade da nossa instituição. Certo, mas tu falaste, né, que tu não tem condições de dissertar sobre o impacto sobre a arrecadação, mas do ponto de vista dos repasses da fazenda para realizar as compras não houve nenhum problema. Assim, a gente não controla repasses da fazenda para realizar compras, porque não vem diretamente para a Selic, né? Essa parte orçamentária não é a Selic que controla. O que acontece? Nós recebemos demandas dos órgãos, né, de toda a administração direta, autárquica e fundacional,
e realizamos a licitação para estes órgãos. Então, toda demanda ela já chega na Selic com a reserva orçamentária, né, para o futuro contrato. Então, a gente só processa a licitação com uma indicação da dotação orçamentária. Então, assim, no momento que a demanda entra na Selic, já tem um valor, né, reservado para pagamento do futuro contrato. Tá? Se a gente observou uma queda, não. O quantitativo de licitações ele se manteve. Teve um período em que teve uma suspensão de algumas licitações de serviço, né, justamente em razão desses valores que vêm sendo direcionados para conter a pandemia. Né. Então, teve uma baixa em licitações de serviços, os órgãos fizeram algumas revisões nos seus procedimentos, tá? Mas essa revisão não se deu no âmbito Selic. Algumas demandas foram devolvidas para os órgãos para eles se manifestarem se iriam prosseguir ou não, se ainda teriam aquele valor reservado para aquela licitação. Até porque eu acredito que com o teletrabalho uma série de demandas também dos órgãos diminuem, né? Nós não sentimos essa diferença do teletrabalho diminuir o quantitativo de demanda. Não sentimos. Tá bom, então. Mas então, já que a gente tocou no tema do teletrabalho, eu queria te perguntar um pouco sobre as modificações que a pandemia e o contexto que a gente está vivendo, e o isolamento social incidiu na tua atuação como gestora, né? Lá no começo tu falaste um pouco que foi nesse momento, nesse contexto que tu assumiste a Selic. Então, como é que foram essas mudanças para ti? Uhum. Bom, muito aprendizado, né? Lidar com a nova forma de trabalho, com a nova sistemática, eu acho que isso repercutiu para todos, para toda a sociedade, não só no âmbito da Selic. Como eu falei primeiramente, eu já sou servidora da Selic há bastante tempo, né? Quase 10 anos, enfim, 8 anos e alguns meses. A forma como a Selic sempre trabalhou, para mim, não é novidade. Então, não teve assim, uma ruptura uma ruptura ou uma surpresa em eu assumir a subsecretaria, né? No caso de como eu estaria sentindo, né, como eu me sentiria assumindo a central de licitações. Bom, especificamente em razão às novas formas de trabalho, eu penso que a pandemia ela deixa um legado que a gente precisa avaliar como aproveitar toda essa experiência e aprimorar o que for possível, né, para qualificar a prestação do serviço público. Acho que o teletrabalho ele é um grande exemplo, né? Porque, por um lado, ele trouxe muita agilidade para as nossas práticas administrativas. Eu acho que as reuniões se tornaram mais céleres, né? Facilitou contatos antes muito distantes, né? E fez com que muitas pessoas também apresentassem um rendimento maior. Por outro lado, né, em contrapartida, perde-se um pouco de sinergia de equipe e também para outras pessoas, né, dificultou o rendimento com o trabalho em si. Então, eu acho que dentro de todo esse cenário, de todo esse contexto, a gente precisa parar, avaliar os prós, os contras, o que a gente tira de bom, né, de tudo isso e poder aprimorar o que precisa ser aprimorado e aproveitar tudo que trouxe de bom para a gente implantar no serviço público. Certo. Eu acho que a gente já foi as questões principais do nosso roteiro, então acho que a nossa entrevista já vai encaminhar para a finalização. Eu queria te pedir
Pensando assim que essa entrevista é um registro que vai ficar para o futuro, que vai ficar para a posteridade, né, que vai ficar registrada, guardada no nosso arquivo, tem alguma coisa que tu gostaria de relatar, que tu gostaria de deixar registrado, que eu não perguntei? Alguma mensagem, alguma ideia que tu acha que seja importante compartilhar conosco? Uhum. Eu acho que, especificamente em relação ao trabalho da CEBIC, eu acho que a pandemia, ela, mais do que nunca, ela trouxe à tona a importância das compras públicas para os governos, para o Estado, para a administração pública como um todo, né? E acho importante deixar esse registro, porque tudo, como eu falei anteriormente, tudo que enseja uma contratação pública, ela passa pelas compras públicas, né? E nesse momento nós fomos muito exigidos, nós fomos testados, fomos ágeis e conseguimos entregar com efetividade todas as necessidades que nos foram entregues. E por que você se dispôs a participar desta pesquisa, né, da pesquisa que a gente está realizando no arquivo público? Eu acho que está relacionado ao que eu acabei de falar, porque eu entendo que é uma forma de trazer para as pessoas o contexto das compras públicas e do que ela representa na gestão pública. Certo. A importância que ela tem na entrega do objeto e na efetividade da prestação do serviço público. É isso. Uhum. E você gostaria de estabelecer um prazo mínimo para a divulgação da entrevista? Não, para mim é indiferente. Pode ficar à vontade. Tá certo, então, Marina. Muito obrigado por ter Bem, Rodrigo, colaborado conosco, por ter compartilhado conosco suas experiências. Eu vou parar eu aqui a gravação. agradeço.